Então quer dizer que o Wilker Leão já foi processado. E obtive a informação de que há esse processo sigiloso aqui. Eu fiz um vídeo aqui no canal falando a respeito da minha opinião sobre o caso do Wilker Leão e o professor de História da África. E o pessoal desse vídeo ficou bastante dividido nos comentários. Muitos dizendo que ele pode fazer isso sim, porque é necessário combater a doutrinação esquerdista nas faculdades públicas e tudo mais. Outros já trouxeram o argumento de direito autoral, direito de imagem e essa história toda que eu já comentei com vocês no vídeo anterior quando eu falei sobre esse assunto. Teve até algumas pessoas que disseram que o Wilker Leão ia se lascar única e exclusivamente pelo fato do Nando Moura ter dito que o Wilker Leão ia se lascar. O youtuber Wilker Leão, ele pode ser processado, inclusive pode ser até preso ou ter as restrições das suas liberdades impostas pela lei. E não só isso, mas depois que eu publiquei aquele vídeo falando sobre isso, algumas pessoas começaram a me mandar mensagem dizendo que o Wilker já foi processado. Disseram que esse professor já levou algumas informações para a delegacia, já fez um boletim de ocorrência, que a qualquer momento ele poderia ser chamado em juízo para depor, para oferecer a sua defesa, enfim. Vamos lá conversar um pouco sobre esse assunto no vídeo de hoje. E vocês não vão acreditar no teor desse boletim de ocorrência. Antes de qualquer coisa, eu quero reiterar aquilo que eu já disse no vídeo passado em relação a esse assunto. Eu acredito que o Wilker Leão, ele não viola o direito de imagem, porque não é identificado nenhuma das pessoas que participam dessas aulas de História da África, com exceção do professor, obviamente. E também acredito que não existe nenhuma lesão ao direito autoral. Eu comentei sobre isso com vocês no vídeo anterior. Caso os professores desejem processar, ou os alunos desejem processar o senhor Wilker Leão, é causa ganha, infelizmente. E outra coisa que é importante deixar claro é que a pessoa individual do professor é uma figura totalmente irrelevante para a discussão desse caso, tá? Porque o professor, ao exercer a sua atividade, ele está ali no exercício da sua função pública, representando o Estado que o contratou. Então, o que é relevante para essa discussão é a atuação pública desse professor, e não a pessoa do professor, a individualidade desse professor. Porque quando o professor, servidor público, ele é contratado pelo Estado para ministrar aulas de História da África, isso significa que é o próprio Estado que está ministrando essas aulas, e não aquele professor individual, cidadão específico, mas sim um servidor contratado pelo Estado. É o próprio Estado exercendo a sua função na pessoa daquele professor. E é assim que a administração pública funciona. Isso significa que quando um professor na faculdade pública ministra a sua disciplina, o nome desse professor é totalmente irrelevante, mas sim o órgão responsável por aquela atividade. Ou seja, quando o professor age, é o próprio Estado agindo, lógico que dentro do exercício da sua função pública. E esse é o entendimento básico da teoria do órgão lá na ciência do direito administrativo. É muito importante que você entenda a respeito da teoria do órgão dentro da ciência do direito administrativo para que você possa olhar para essa situação envolvendo o professor de História da África e o Wilker com um olhar um pouco mais técnico. É por isso que eu acho interessante expor essa teoria para você. Essa teoria foi idealizada pelo jurista alemão Otto Dierck no final do século XIX. A teoria sustenta que as pessoas jurídicas públicas ou entes da administração pública direta ou indireta manifestam a sua vontade por meio de órgãos. E por óbvio, esses órgãos da administração pública são compostos por agentes, por servidores públicos, por agentes públicos. Logo, esses agentes públicos que compõem os órgãos, eles atuam como se fosse uma extensão da vontade daquelas pessoas jurídicas aos quais eles estão vinculados. Ou seja, esses servidores públicos, eles não agem por vontade própria. Eles apenas expressam a vontade da pessoa jurídica vinculada a eles. Pessoa jurídica esta, integrante da administração pública direta, indireta, enfim, fazem parte da administração pública. Isso significa que quando um agente público ele age dentro das suas atribuições, dentro das suas funções públicas, esse agir não é da própria vontade do agente, mas sim se trata da vontade do Estado. Vocês precisam entender que o ato praticado pelo agente público, no exercício próprio das suas atribuições, é atribuído diretamente à pessoa jurídica a quem ele pertence. Ou seja, esse agente público, ele não age em nome próprio. É isso que precisa ficar claro. Ele é apenas um instrumento do Estado para o exercício de funções públicas que são próprias do Estado. Eu quero resumir tudo isso em uma linguagem mais simples para que você entenda. Como a ONB é uma autarquia federal, uma pessoa jurídica integrante da administração pública indireta, uma vez que os seus servidores agem no exercício da função pública, isso significa que é a própria União agindo e não os seus servidores. Ou seja, não interessa quem é o professor que está ministrando História da África na UNB. Pode ser o professor A, o professor B,
B, o professor C. Não interessa, porque na realidade, quem está de fato ministrando aulas de História da África na UNB é a própria União, por se tratar de uma autarquia federal. Essa é a teoria do órgão, e é isso que a maioria das pessoas não entendem quando se trata de uma atuação de um servidor público federal, que é o caso do professor da UNB. Eu vou dar um exemplo mais bobo para você entender como que se aplica essa teoria do órgão na realidade. Imagina que você está trafegando aí nas ruas da sua cidade, além dos limites de velocidade. Aí um policial te para, te aborda naquele local e aplica em você uma multa. Isso significa que não é o soldado João da Silva que aplicou a penalidade em você. Não. Nada a ver, cara. Foi o próprio Estado que usou a pessoa daquele policial no exercício da sua atribuição pública para aplicar em você uma pena por ter ferido o Código de Trânsito. Ou seja, o soldado João da Silva lá foi apenas um instrumento do Estado para que seja aplicada em você uma penalidade pelo descumprimento da lei. Poderia ser o soldado A, B, C, D, não interessa. O princípio da impessoalidade garante que a atividade deva ser exercida independentemente do agente que a exerce. Então, quando você entende a teoria do órgão e a aplicação dele na administração pública, a situação do Wilker com o professor passa a ser mais clara. Digo isso porque não existe ali, à luz do direito administrativo, uma intriga pessoal entre o Wilker e o professor de História da África. Porque não interessa quem é esse professor, o nome dele é irrelevante, o que ele faz na sua vida privada é irrelevante, as suas opiniões também são irrelevantes, porque ele está ali para o exercício de uma função pública, que seria ministrar aulas de História da África. E se esse professor, no exercício da sua atribuição, usa essa posição para trazer qualquer tipo de doutrinação política, que fazem doutrinação dentro das universidades federais, isso aí, mas sem dúvida nenhuma. Isso é desvio de finalidade, e esse ato, por estar viciado, ele deve ser anulado. E existe sim doutrinação. Eu digo isso porque todas as funções, todas as atribuições dos servidores públicos devem se pautar pelas regras básicas de atos administrativos. E a finalidade dos atos administrativos, como um pilar de validade de tais atos, é justamente alcançar uma finalidade pública diante de uma supremacia do interesse público sobre o interesse privado, diante da indisponibilidade pública, diante do princípio da impessoalidade. Situação que seria extremamente diferente em uma faculdade privada. Se o professor em uma faculdade privada começa a doutrinar ali os seus alunos, é muito simples, basta você se matricular em outra. Se você está pagando a mensalidade da faculdade A, você pode pagar a mensalidade da faculdade B. E outra coisa, já vi muitos casos na faculdade privada, onde os próprios alunos reclamam da atitude daquele professor e a faculdade demite aquele professor para fazer a vontade dos alunos. E isso é óbvio. Iniciativa privada é assim mesmo. Você precisa agradar seu cliente, você precisa oferecer um melhor serviço para o seu cliente. Se o seu cliente está reclamando daquele prestador de serviço, você substitui aquele prestador de serviço. A lógica da universidade privada é essa. Agora, a universidade pública segue regras totalmente diferentes, porque não é o professor que está ali ministrando aulas de História da África, mas é a própria União, é o próprio Estado, que colocou nas atribuições daquele professor a função de ser um mero instrumento do Estado para ensinar aquela matéria. Então, quando o professor traz algum tipo de doutrinação na sala, é o próprio Estado que está institucionalizando essa doutrinação. E é isso que é perigoso. E é isso que o Wilker denuncia no seu canal. Então, esse papo de que o professor ele tem liberdade de cátedra, ele pode fazer o que ele quiser na sala de aula, esse papo não cola. Se trata de administração pública, se trata de um servidor público que deve agir nos estritos limites da lei. Mas essa opinião eu já deixei claro no vídeo anterior que eu falei a respeito desse assunto. E outra coisa que estão levantando muito nos comentários daquele vídeo anterior é algo relacionado a direito autoral. Mas essa tese também cai por terra porque o direito autoral visa proteger a propriedade intelectual que é produzida por uma pessoa. E vamos lá, gente, convenhamos. Se o professor simplesmente chegasse na sala de aula, cumprimentasse todo mundo e começasse a ministrar sua aula de forma técnica, como deve ser feita, o Wilker jamais publicaria esse tipo de conteúdo na internet. Até porque esse tipo de conteúdo é chato, ninguém teria saco para assistir um vídeo desse. Só trouxe todo esse engajamento porque a postura do professor foi a menos esperada possível. Ele se mostrou infelizmente despreparado, tanto técnica quanto emocionalmente. E isso traz algum tipo de engajamento porque a gente sabe o que vira entretenimento no nosso país, né? Então esse papo de proteção ao direito autoral não cola, porque o Wilker Leão não está publicando conteúdo de aula na internet. Ele faz a publicação de interlocuções que ele tem com o professor, momentos em que o professor o ataca diretamente, e não o conteúdo técnico da aula. Porque se o Wilker Leão publicasse no seu canal do YouTube todo o conteúdo técnico da aula oferecido por esse professor e monetizasse em cima desse conteúdo, aí
aí sim ele estaria lesando a legislação de direito autoral, mas não é o caso, porque a lei de direito autoral veda qualquer tipo de monetização em cima do conteúdo produzido por outra pessoa. Por exemplo, eu tenho aqui um material preparatório para a OAB, onde eu disponibilizo uma estratégia diferenciada para aqueles alunos que não conseguiram aprovação no exame da ordem. É uma estratégia muito completa que funciona, já foi validada, já foi testada por várias pessoas que me seguem aqui no canal e todos podem atestar que dá certo. Se alguém pegar esse material, começar a reproduzir esse material na internet e com isso começar a oferir renda em cima do conteúdo desse material, isso sim é lesão ao direito autoral, porque essa pessoa estaria oferindo renda em cima de um material que foi criado por mim. Agora, se algum dos meus mentorandos na minha mentoria de prática trabalhista começa a gravar as aulas ministradas ali na mentoria e ele publica na internet um vídeo onde ele discute comigo determinado assunto, ele pode publicar esse material com toda a segurança do mundo, porque isso não envolve o conteúdo que eu produzi ali. Isso é apenas uma interlocução que eu estou tendo com ele e não existe lei proibindo esse tipo de divulgação. E como eu já te expliquei no vídeo anterior, existe uma lógica muito diferente para quem está vinculado à administração pública e quem não está. Se você está vinculado à administração pública, você só pode agir dentro dos estritos limites da lei. Agora, se você é um administrado, se você é um cidadão comum, você pode fazer exatamente tudo aquilo que a lei não proíbe que você faça. Então agora eu acredito que eu consegui solucionar muitas dúvidas das pessoas que questionaram naquele vídeo anterior a respeito do direito autoral. Gente, essa situação é muito clara pra mim, tá? Não existe lei que proíba o Wilker Leão fazer as gravações que ele está fazendo. Não existe nenhuma legislação que proíba esse tipo de atitude. Mas também nada impede que o Wilker Leão seja processado por isso. É assim que a justiça brasileira é. Você pode argumentar, não, aqui meus direitos pela Constituição, tal, etc. Caiu no juiz, cara. Dependendo do juiz, você tá fudido. Acabou. Na verdade, essa situação é nova. Isso vai virar demandas judiciais. E as decisões nesses processos judiciais irão trazer todos os fundamentos necessários para transformar essa situação em um precedente jurídico. Então, a partir dessas decisões, nós vamos saber como que o ordenamento jurídico brasileiro se comporta diante dessa situação. Mas da cabeça de juízes brasileiros, você não sabe o que vai sair. E é por isso que estamos todos ansiosos para esses processos acontecerem logo, para a gente entender como que o judiciário vai enxergar esse assunto, como que ele vai interpretar essa questão e, principalmente, como que o judiciário vai fundamentar a sua decisão nesse caso. Eu acredito que não vai ser um processo só, serão vários, e todas as decisões formarão um precedente jurídico sobre esse tema. E eu tô só esperando acontecer isso para trazer as discussões relevantes sobre esse caso aqui no canal. É por isso que você tem que se inscrever nesse canal agora, para você ficar por dentro de toda a discussão que envolve esse assunto. Se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado sempre que houver um novo vídeo publicado. Eu tenho certeza que o conteúdo desse canal vai te acrescentar muito, porque aqui eu falo sobre direito do trabalho, carreira jurídica, advocacia, e esses assuntos podem te interessar muito. E é muito importante que você comente aqui embaixo a sua opinião a respeito desse caso do Wilker, porque eu já tenho a minha opinião formada a respeito desse assunto, mas o seu comentário pode me convencer que eu esteja falando um monte de baboseira aqui. Então deixe o seu comentário, não deixe de comentar, não deixe de expor sua opinião aqui nos comentários desse vídeo, pra gente conseguir construir uma discussão jurídica saudável sobre esse assunto antes da decisão, que vai resolver de uma vez por todas essa situação. Ou virará um precedente jurisprudencial, ou o parlamento vai ter de criar uma legislação para regular toda essa situação o quanto antes. Te espero então no próximo vídeo pra gente conversar mais sobre esses assuntos polêmicos dentro do direito. Um abraço e até a próxima. Eu quero saber se o salário desse camarada, desse professor que não está dando aula, vai continuar sendo pago. O que você acha? É rir pra não chorar.